Ao cumprimentar algumas pessoas que nos alegram muito com a audiência do programa Reflexão do Evangelho, transmitindo pelo canal Cartas Proféticas, pelo canal Espiritualidade Revolucionária, ambos aqui do YouTube, e pelo grupo Espiritualidade Revolucionária no Facebook, me deparo com algumas pessoas que mandam mensagens falando do significado da reflexão do Evangelho para suas vidas. Então, ao saudar algumas que nominarei, eu saúdo a todos vocês, a todas vocês. Antônia, as lindas palavras que disse, com referência à reflexão e ao momento que nós vivemos. Brindes em aroma, que se manifesta aqui com gratidão pela nossa reflexão. E Antônio Raimundo Gomes, de Itapitinga, Minas Gerais, que conta aqui num comentário sobre o vídeo da reflexão do Evangelho do domingo passado, sobre a sua atenção ao conteúdo aqui compartilhado na análise do Evangelho dominical e a sua ação generosa em compartilhar isso com os vários ministros e ministras das inúmeras comunidades a partir de Itapitinga, Minas Gerais, pelas quais é responsável. Isso é muito bonito e nos dignifica e imensamente nos emociona com o seu gesto de compartilhar esta nutrição da nossa fé e da consciência de discípulos e discípulas de Jesus. Eu compartilho com vocês o Evangelho deste domingo, dia 28 de agosto de 2022, pedindo que vocês acompanhem na medida em que puderem. Se não puderem acompanhar, abram as suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, aqui nesse texto que sinalizo com o card da capa aqui do nosso programa, está aqui. Leio o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, do versículo 1, depois do versículo 7º ao versículo 14º, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou a um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Hoje, esses poderiam também convidar-te, e isto já seria
tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu te sentirás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para este domingo. Este trecho do Evangelho de São Lucas se encontra num contexto marcado por dramático conflito. Este conflito se dava entre os fariseus e Jesus se encontrava numa refeição, numa ceia, na casa de um dos chefes deles, e Jesus e seus discípulos. Era um conflito de altas proporções, que não ocorria somente em palavras, mas eram demarcadas atitudes, práticas de pessoas que se orientavam de acordo com suas visões de vida. Portanto, aqui haviam duas observações, e dois sujeitos observadores. O segundo, depois eu volto ao primeiro, o segundo sujeito observador, que já vem desde antes, demonstrando o resultado da sua observação, são os fariseus. Eles eram pessoas que se dedicavam à lei, mas não somente ao estudo da lei. Eles se tornaram uma casta religiosa e política ao ponto de se tornarem mais importantes do que as leis, por serem reconhecidos como pessoas detentoras de muito conhecimento, de muito saber. Como diz o povo, isto lhes subiu à cabeça. Eles se sentiam os maiorais e era assim que se comportavam na relação com aqueles que eles julgavam menores, humildes, sem importância, sem categoria para se afirmarem ao lado deles, se igualarem com ele. Então, por isso, Jesus conta esta parábola, essa metáfora, que é a metáfora do comportamento dos fariseus, mas é a metáfora do comportamento de todas as pessoas que têm esse tipo de postura na sociedade, de todos os tempos. Independente da religião que professam, independente dos dogmas que abraçam, se conduzem desta forma. Antes, os fariseus haviam condenado, vimos isso em capítulos anteriores, Jesus por não lavar as mãos antes das refeições, sequer tomar banho antes das refeições. No fundo, era uma observação que excluía, que condenava, que rebaixava o Jesus pobre de Nazaré, empoeirado nos seus encontros com o povo, com os pescadores, com os camponeses, com os doentes, com as populações dos vilarejos, das estradas, das cidades com quem ele se encontrava. Era observação carregada de juízo, de exclusão e de menosprezo, aquele que era tão amado pelo povo, justamente porque amava profundamente o povo, notadamente os mais humildes, os pobres, os excluídos. Agora, Jesus se encontra numa refeição na casa dos chefes dos fariseus, justamente num sábado.
sábado idolatrado, sábado endeusado, sábado feito não para o homem, mas sábado que fazia toda a humanidade ser para o sábado. Ao contrário do que Jesus pensava e como você viu isso, como você vê isso em Marcos. Quando Jesus diz que o sábado foi feito para o homem, não para o sábado, mas para os fariseus, os homens foram feitos para o sábado e deviam obedecer, no fundo, obedecer a eles, os intérpretes da lei, e não a um dia considerado sagrado. Por isso Jesus conta esta parábola. Na parábola há uma distinção de pessoas. Aquelas que se exibem, que gostam dos primeiros lugares, que se sentem bem com os louvores, que não perguntam se esse lugar tem dono, se esse lugar é previsto para alguém, e se adonam e se acham os senhores e senhoras de todos os lugares. Por isso Jesus conta, é melhor a gente chegar, as pessoas chegarem nessa festa de casamento, nessas bodas de casamento, e ficar lá atrás, esperando, já que foram convidados, esperando que o recepcionista, a pessoa que convidou, designe o lugar, e não se antecipe, demonstrando orgulho, vaidades, ar de superioridade, que provavelmente seja um ethos, um modo de ser opressor de todos os dias. Este é o sujeito que eu destaco aqui em segundo lugar, antes de chegar ao primeiro destaque, o primeiro sujeito, o mais importante, que representa todos aqueles que espizinham, todos aqueles que ostentam os seus conhecimentos, colocando-os e prevalecendo dos seus conhecimentos, ou da alusão aos seus conhecimentos, dos títulos que ostenta, dos diplomas que ostenta, das medalhas que tem, que ganhou, que obteve, para se sentir superiores aos outros. Como também aqueles que acumulam riquezas, como se viu já antes, em reflexões anteriores, com aquele rico que batia no peito e dizia: oh, quanta riqueza, quantos grãos, não sei o que farei para guardar tantos grãos. Ah, eu guardarei, eu construirei mais celeiros para guardar grãos, sem pensar em ninguém que passasse fome, em somente acumular. São semelhantes aos fariseus aqui, muito conhecidos do povo, muito até acatados pelo povo, mas que se prevalecem de todos esses louvores, lauréis, para se tornarem, se sentirem e se titularem os mais importantes. Os que acumulam materialmente a prata, o ouro, a riqueza, seja em moeda viva, seja em contas, seja em propriedade, seja lá o que for, mas se sentem superiores aos tão sofridos, que não conseguem sequer participar de uma festa de casamento, ficando atrás, por se sentirem tão humildes e excluídas por estes que se sentem superiores. Então, este ator principal, Jesus, percebe esse teatro, essa dramatização toda pela busca de lugares e aponta quem não está na festa, quem não é visibilizado na festa, quem não é visibilizado no cotidiano, quem não é visto todos os dias por esses que aí buscam os primeiros lugares, as exaltações. Ele diz, ensina ao
chefe dos fariseus que o convidou, como ensina também aos seus discípulos e discípulas que deveria convidar os doentes, leiamos aqui literalmente, os doentes, disse também, não convides os teus amigos, né? Não busque só recompensa, pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, feliz, porque eles não te podem retribuir. Não há negociação para esses que se voltam para os mais pobres ao ponto de se sentirem empobrecidos sem visão, empobrecidos sem escutar, empobrecidos sem caminhar, empobrecidos sem a vitalidade da saúde, empobrecidos sem a participação na sociedade. Estes invisíveis são os que Jesus recomenda sejam os receptores da grandiosa festa, do grandioso banquete messiânico, do reino que ele veio trazer, do almoço permanente que ele veio trazer, da janta permanente que ele veio trazer, para que não haja fome, não haja miséria, como ele ensinou no Pai Nosso, nos primeiros versículos do capítulo 11, como já vimos. Ali, Jesus estende o banquete do Messias para esses aqui mencionados, que deveriam ser os convidados, sempre, e não os privilegiados, que depois se rendem em retribuições, em balcões de negócios, em trocas, em privilégios partilhados, compartilhados, em orçamentos secretos ou não secretos. Ou, como disse o presidente atual do Brasil, que disse que não perguntou aos seus seguidores se alguém já viu alguém pedindo pão. E o padre Júlio Lancelotti disse: eu vejo todos os dias e trabalho com milhões dos que passam fome. Então, esse banquete do Messias, testemunhado por documentos de Qumran descobertos recentemente em tulhas de barro, de argila, já rezavam esses documentos que as pessoas dotadas de defeitos nos pés, nas mãos, nos olhos, nos ouvidos, não eram dignas de participar do banquete do Messias. Os fariseus, então, tinham isso como princípio. Excluir era o seu princípio. Excluir era a sua verdade. Excluir era o seu comportamento. O excluir era a sua conduta injusta. No banquete do Messias, Jesus de Nazaré, Jesus palestino, Jesus desta caminhada, Jesus deste encontro com o chefe dos fariseus, o banquete deste Jesus é permanente e deve ser estendido para os pobres. E o que Lucas disse que Jesus falou para os fariseus, para o chefe dos fariseus, também falou para os seus discípulos e discípulas. De que deveria ser oferecido esse banquete para aqueles que não podem retribuir, porque não têm com quem retribuir,
mas podem receber porque têm muita necessidade a ser suprida. Este é o banquete do Messias. Nós aprendemos com ele, com o nosso Messias, com o nosso Jesus, com o nosso libertador, com o nosso Salvador, que o nosso lugar como seguidores dele não é nem ao lado dos poderosos, dos fariseus que excluem e buscam os primeiros lugares sob exaltação e aplausos. E o lugar nosso como seus seguidores, seguidores do Messias Jesus, também não é na condição reduzida da pobreza, da miséria, da desgraça que exclui. Mas o nosso lugar é um jeito de ser. O nosso lugar não é estático nem imóvel. O nosso lugar é uma postura ativa, militante, missionária. O lugar dos que servem. Que não é nem entre os opulentos e a opulência, e nem fechando os olhos para a miséria daqueles que são rebaixados à condição de quem consome lixo para sobreviver. O nosso lugar é como quem serve. Servir, estender as mãos é o nosso gesto. Abrir os olhos, mesmo que não enxerguemos direito, é a nossa atitude como discípulos e discípulas de Jesus para enxergarmos aqueles que Jesus apontou que deveriam ser convidados para o banquete do Messias. O nosso lugar nos pede que escutemos o grito e o gemido daqueles que não são vistos por quem disse que nunca viu ninguém pedindo pão. Até porque não vai ao encontro dos que pedem pão, como irá ao encontro dos que pedem pão andando cercado de motos pelas capitais e cidades do Brasil. O nosso lugar nos dá uma consciência tão grande que nos leva a entregar a vida por esta missão, mesmo que os riscos nos ameacem. Mas nós somos chamados para servir. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Em dados momentos eu já vi gente assim que segue a Jesus lutar de tal forma para mudar essa estrutura que dá lugar privilegiado aos exaltados que procuram os melhores lugares. E que destina os piores para aqueles que produzem trabalho. Eu vi gente assim. Eu vi gente nas prisões que lutou por isso. Eu vi gente rezando para pedir forças para continuar assim nesse serviço. Para transformar essas estruturas bárbaras e violentas que tornam gente tão exaltada e satisfeita consigo mesma, sem perceber as multidões que se arrastam nas condições retratadas pelo Evangelho de São Lucas. Como também, muitas vezes, quem ocupa o lugar de quem serve e molda o seu ser como quem serve, correr por um prato de comida por alguém que passa fome neste momento e que não pode esperar as grandes transformações econômicas e sociais. Como já vi alguém disponibilizar a sua moto, o seu carro, a sua bicicleta, o seu cavalo, como conta a parábola do bom samaritano, para levar um ferido
a ser atendido por um pronto-socorro para um hospital e salvar a vida dessa pessoa. Quem serve encontra modos de carregar a pessoa que precisa ser servida. É isto que nós lemos no Evangelho de São Lucas e que compartilhamos aqui para a nossa inspiração, para a nossa alimentação, para o nosso desafio, para aprofundar a nossa fé, o nosso compromisso com Jesus e nos fazer cristãos e cristãs bem mais profundamente do que ir a uma missa, ir a um culto, do que fazer uma prece, do que fazer uma promessa, um caminho muitas vezes espinhoso do serviço. Para isso que tu e eu somos chamados, meu irmão e minha irmã, para fazermos uma diferença profunda e não cosmética somente. Serviço. Não importa a tua idade, não importa a minha idade. Não importa o quanto mede a tua saúde. É preciso servir sempre. E aquilo que São Lucas chamou de a recompensa dos justos na ressurreição é o que acontece com quem serve. Nós ressuscitamos, recuperamos a alegria, recuperamos a disposição de viver no caminho do serviço. Não no caminho da recompensa, não no caminho das bajulações, não no caminho dos tapetes, mas percorrendo as sendas das sarjetas e dos caminhos secundários para servir, em que encontramos a alegria da ressurreição. O Jesus de Nazaré, pleno em serviço, vos abençoe e vos guarde na humildade das pessoas que servem. Que Jesus, palestino e pobre, faça resplandecer o seu semblante suado e suas mãos libertadoras sobre vós. E vos marque com sua misericórdia. Deixai que ele sobre vós levante a sua face e vos dê a paz rica pela luta construtiva da justiça e do direito, agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.